Oi, meu nome é Karina. Estamos aqui para fazer mais um estudo com o professor Roberto. Olá, tudo bem com vocês? Que bom poder aí estar visitando vocês aí no seu lar, onde você estiver, e que você possa acompanhar esses momentos preciosos de estudo da Palavra de Deus. E para começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma oração para que Deus nos dê orientação. Querido Pai, te agradecemos mais uma vez por estar com cada um, que o Senhor possa visitar os seus lares, seus entes queridos, seus amigos, derrame bênção sobre essas pessoas, que o Senhor possa abençoar o estudo agora, que o Senhor nos dê direção para que possamos ouvir da Tua Palavra, para que possamos entender, que o Espírito Santo venha preencher os nossos corações. Que o Senhor perdoe as nossas falhas, fique com cada um de nós, derrame suas bênçãos sobre cada um. Fica conosco e não por amor de Jesus te pedimos, não porque tenhamos mérito. Amém. Amém. E professor, o que a gente vai falar na aula de hoje? Se você assistiu à nossa última aula, nós pudemos ver que existem grandes diferenças entre o catecismo e os 10 mandamentos. Isso mesmo, em qualquer Bíblia, nós temos normalmente os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos, no quarto, diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E hoje vamos dar uma olhadinha na Bíblia, da onde surgiu essa ideia e como é que deve ser essa observância do sábado. Então vai ser um assunto bem interessante. Algumas pessoas dizem que nem existe o sábado no Novo Testamento, só no Velho. Então acompanhe essa aula, porque vai ser muito interessante tirar as suas dúvidas com relação a isso. Para começar, eu quero dar só uma recapitulada nos dias da criação. Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. O que Deus criou no primeiro dia? Ele criou a luz. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. O que Deus criou no segundo dia? Ele fez separação de águas, criando espaço, céu e água. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era muito bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era muito bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. No terceiro dia ele criou o espaço terra e também fez a relva e as árvores. Isso foi o que Deus criou no terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas.
e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. No quarto dia, Deus trabalhou e criou então o sol, a lua e as estrelas. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares. E na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. No quinto dia, Deus trabalhou e fez as aves e os peixes. E fez Deus todos os animais selváticos, animais domésticos e répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda árvore verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. E no sexto dia da criação, ele criou os animais maiores e criou também o ser humano. E a Bíblia diz que viu Deus que tudo era muito bom. E no sétimo dia o que Deus fez? Gênesis capítulo 2, o verso 1, 2 e 3 menciona: e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E aí Deus abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Você pode observar que algumas pessoas dizem assim: você guarda o sábado porque você é judeu. O sábado não foi criado com o povo judeu, que surgiu quase 1.500 anos antes de Cristo, ou quase 2.500 anos depois da história da criação, aproximadamente. Então o sábado surgiu na criação do nosso mundo, tá? Quando Deus terminou. E é interessante que diz que havendo Deus terminado no dia sétimo a sua criação. Então ele criou alguma coisa no sétimo dia. E as pessoas perguntam: mas o que ele criou no sétimo dia? Ele criou um espaço de 24 horas para que o homem pudesse ter tempo para adorar o Criador de todas as coisas. E eu quero dizer para vocês que se todos guardassem o sábado, não haveria ateus, porque todos estariam lembrando da história da criação, da onde vieram, e estariam adorando o Criador que fez todas as coisas. Então, só deixando claro, o sábado surgiu quando Deus criou o nosso mundo. Deus se cansa? Ele estava tão cansado que ele precisou descansar? O livro de Isaías diz que Deus não se cansa. Então, ele descansou por quê? É maravilhoso entendermos isso, porque ele descansou para dar-nos o exemplo. Então, ele fez 3 coisas no sábado. Ele descansou,
ele abençoou esse dia e ele santificou. E a Bíblia diz que aquilo que Deus abençoa fica abençoado para sempre. Então, se ele abençoou o sétimo dia, que é o sábado, esse dia deve ser abençoado para todo sempre. E santificar representa que ele separou esse tempo para um uso sagrado. Eu espero que você esteja entendendo isso. Então, Deus fez 3 coisas. Ele mesmo descansou, e eu só vou sentir o verdadeiro descanso quando eu guardo esse dia. Deus abençoou, portanto, eu serei verdadeiramente abençoado quando eu guardo este dia, e Deus santificou esse dia, ou eu receberei a santificação de Deus quando eu guardo esse dia. Que coisa maravilhosa é o plano de Deus aí para com relação ao ser humano. Agora eu gostaria que a Karina lesse para nós Marcos capítulo 2, o versículo 27, para saber o sábado foi criado para quem? Para quem que o sábado foi criado? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ok. Você pode ver assim que Deus não criou o sábado e depois ele pensou assim, puxa vida, é mesmo, mas quem é que vai guardar esse dia? Vamos criar o ser humano. Ele criou o primeiro ser humano e viu a necessidade que ele tinha de dar uma parada na vida, e aí criou o sábado. Eu quero só abrir um leque aqui para você. É interessante você perceber que se fazem poucas cirurgias e apenas cirurgias de emergência no dia de sábado. Você sabe por que isso? Porque no dia de sábado a nossa imunidade cai muito. Então não é bom para o ser humano fazer uma cirurgia. E por que cai isso? Porque o ser humano entra num estágio de descanso. Então ele foi programado por Deus para parar neste dia. Que coisa maravilhosa. Agora você pode dizer assim, tá, e antes de Deus dar os 10 mandamentos, o sábado era guardado? Sim, o livro de Êxodo, capítulo 16, menciona isso. Quando o povo de Israel estava caminhando rumo à terra prometida e tiveram problemas com a alimentação, Deus mandou para eles o maná. E esse maná caiu durante 40 anos. E se você der uma olhada em Êxodo capítulo 16 e ler o relato, você vai ver que Deus queria ver se eles guardavam os seus mandamentos ou não. Mas os mandamentos só foram dados lá no capítulo 20, pouco tempo depois, então é prova que eles sabiam que os 10 mandamentos existiam. E interessante que o maná caía domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e nunca caiu no sábado, tá? Então, durante a semana, se eles guardassem o maná para o dia seguinte, a Bíblia diz que ele apodrecia e cheirava mal e criava bichos. Agora, na sexta-feira, Deus deu orientações para que eles colhessem em dobro, cozinhassem, deixassem tudo preparado e no sábado pudessem descansar. E no sábado nunca caiu. Que coisa maravilhosa o plano de Deus. Isso durante 40 anos. Todos os dias o povo colhia, menos no sábado. E no sábado, se eles guardassem da sexta para o sábado, não acontecia nada de mal. Era plano de Deus que o povo guardasse o dia de sábado. E os 10 mandamentos são categóricos nisso. Quando Deus escreveu nas tábuas dos 10 mandamentos, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é para a gente descansar. E lá dentro dos mandamentos, a gente vê a repetição, né? E Deus abençoou, santificou e descansou nesse dia. Esse mandamento volta-nos lá para Gênesis capítulo 2, 1, 2 e 3, onde está registrado o dia de sábado. Então Jesus foi muito específico com relação a isso, que nós devemos parar num dia da semana. Eu gosto muito de um pensamento que eu li, que diz assim: o homem foi feito para adorar a Deus todos os dias, mas o trabalho é eliminado no dia do Senhor, para mostrar um plano e sua perspectiva para o ser humano. Interessante isso. Então, adorar a Deus todos os dias, posso fazer? Sim. Só que no dia de sábado, o trabalho, então, é eliminado. Karina, eu quero que você leia Eclesiastes 12, porque algumas pessoas têm perguntado o seguinte: o sábado
era só para ser observado para o povo judeu? Será que era ou não? O que diz a Bíblia? De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque é isto o dever de todo homem. Olha aqui, ó, esse é o dever de todo homem. Se aí a Bíblia dissesse esse é o dever do povo judeu, ok, então o sábado era só para o povo judeu. Mas esse é o dever de guardar os mandamentos de todo homem. Então nós estamos incluídos aí. Quando vamos ao Novo Testamento, Lucas capítulo 4:16, nós encontramos Jesus indo à sinagoga conforme o seu costume no dia de sábado. Então o próprio Jesus guardou este dia. Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Algumas pessoas dizem assim, mas nessa era toda, às vezes nós estamos, o sábado hoje pode ser uma quarta-feira, e nós estamos guardando o dia errado. E eu diria assim para vocês, nunca se perdeu, historicamente, em toda a nossa história, nunca se perdeu o ciclo semanal. Mas olha agora uma coisa, quase 4.000 anos se passaram desde a criação até Jesus. Se Jesus guardou o dia de sábado, porque esse era o dia correto, senão ele estaria pecando. E de Jesus para cá não se perdeu isso. Então essa história de que alguns dizem, gente, talvez o dia de sábado hoje seja uma quarta, uma quinta, se perdeu o ciclo semanal. Isso prova que não se perdeu o ciclo semanal. E uma pergunta muito interessante, a Virgem Maria, ela guardava que dia? Nós vamos ver que ela foi comprar aromas, especiarias, e no sábado descansou conforme o mandamento. E aí, lá no primeiro dia da semana, ela então foi à sepultura com o objetivo de embalsamar o corpo de Jesus. Então, ela também era uma fiel seguidora e guardadora do sábado. Sigamos o seu exemplo, ok? Na próxima aula, nós vamos dar uma olhada agora nos apóstolos, depois de Cristo, que dia eles guardaram. Porque muitas pessoas têm afirmado, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, e a partir daí devemos guardar o primeiro dia da semana como um memorial para a ressurreição de Jesus. Mas tem alguma base bíblica para isso? Então, na próxima aula, nós vamos dar uma olhadinha se temos algum sábado aí registrado no Novo Testamento e o que aconteceu com relação a esse dia depois da ressurreição de Jesus. Um grande abraço. Que bom que você tenha acompanhado as nossas aulas. Espero que esse assunto vá ficando claro aí dentro da sua mente, porque nós temos que seguir assim diz o Senhor. E é a Bíblia que está falando e não é o professor Roberto. Nós estamos fazendo as nossas aulas sempre baseados na palavra de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, professor Roberto, pelos esclarecimentos, por esse estudo. Que você continue ouvindo a palavra. Algumas coisas vão deixar você um pouco encucado com o que você já tem aprendido, com o que você tinha de conhecimento. Mas saiba que nunca é tarde para você aprender a verdade. Nunca é tarde para você mudar o seu pensamento, para você orar a Deus e para que o Espírito Santo te conduza no que for correto. Que você possa se manter firme e fiel no que você tem aprendido, que você leia a sua Bíblia, compare com o que a gente está estudando aqui. E se você perdeu algum estudo, se você ficou com alguma dúvida, você pode a qualquer momento voltar no estudo anterior e você pode assistir alguma coisa que deixou alguma dúvida para você. Que você curta, compartilhe com seus amigos, porque quanto mais pessoas souberem de Jesus, mais nós poderemos disseminar a sua palavra. E muitas coisas boas poderão acontecer. Acesse o YouTube e na barra de pesquisa digite Karina Carbonieri. Clique em inscrever-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Clique em curtir e compartilhe com os seus amigos. Que você tenha uma boa semana, fique com Deus. Um grande abraço, até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês.